Bom dia, galerinha do nono ano. E aí? Hoje nós vamos finalizar esse capítulo da apostila que vocês receberam, que fala sobre a industrialização e o imperialismo. Eu dividi em três partes. Uma parte nós vimos a industrialização, como foi a segunda revolução industrial e as mudanças que ela trouxe. Depois a gente viu o imperialismo, né? Vimos que os países envolvidos na segunda revolução industrial, eles formaram um grande capital e eles queriam investir, né, esse dinheiro e precisava também de matéria-prima e mão de obra barata. Daí eles iniciaram esse processo de dominação que a gente chama de imperialismo. E o que é que nós vamos ver hoje, né? As regiões que esses países europeus que eles dominaram durante o imperialismo ou neocolonialismo, certo? Bom, as regiões que eles dominaram, certo? Foi especialmente o continente africano e também na Ásia. Né? Como foi que ocorreu na África? Na África, como eu acho que vocês lembram que nós estudamos as grandes navegações e os países europeus, né? Eles contornavam o continente africano. Então, esse continente africano, durante o colonialismo do século XV e XVI, ele já foi dominado pelos europeus, só que eles ficavam mais no litoral. A partir do ano de 1880, né, do século XIX, vai ocorrer um corrido imperialista, um neocolonialismo na África, onde esses países europeus eles vão adentrar o interior da África, não vão ficar mais somente na região mais litorânea. E o que era o que eles queriam? Eles buscavam dominar regiões na África onde eles queriam matéria-prima, em especial ferro, cobre e carvão, que era para utilizar nas indústrias e também construírem ferrovias, certo? Eles começam a oferecer empréstimos altos, usam ataques de pressões diplomáticas, né, e transformavam as terras que eles conquistavam em colônia dos seus países, né, em protetorados, dominando aí essas áreas no continente africano. Só para vocês terem uma ideia, né, em 1880, de 10 países da África, pelo menos um era ocupado pelos europeus. Já a partir de 1900, de 10 países africanos, 9 eram ocupados pelos europeus. Então, os europeus, como vocês podem ver aí na África, eles vão, não é, dominar praticamente todo o território africano. Vejam aí que esse mapinha mostra as regiões da África dividida, né, entre os países europeus, como também Japão começa a entrar, depois os Estados Unidos, certo? Vejo que a África ela vira praticamente o que a gente chama de uma colcha de retalho, né? E eles chegam e começam essa divisão sem respeitar as divisões que já existiam dentro da África. Por que eu falo de divisão? Só para vocês entenderem melhor, na África, até hoje, né, tem os países e tudo, mas existem diversas etnias, diversos povos. E esses povos, muitos deles, né, dessas etnias, elas eram rivais. E o que acontecia? Por exemplo, a França podia pegar, dominava aqui essa região, né, aqui ficava toda sob domínio dele e ele juntava sobre o mesmo líder, vamos dizer que 2 ou 3 etnias, e esses povos eram rivais. Isso vai gerar conflito, né? E até hoje vocês veem muito em geografia que a África é uma região que ocorre, né, muita guerra civil, ocorre muito conflito. Então, esses conflitos eles são oriundos aí desse período durante a dominação dos países industrializados durante o imperialismo na África. Bom, aí vocês podem pensar, e esses africanos, eles são dominados e pronto, e eles não reagem, eles reagiram, certo? Houve uma resistência, né? Muitos povos
resistiam principalmente porque eles perderam a soberania, né? Então, em muitos locais, tinham o seu líder, tinha o seu chefe, era substituído, e daí eles não gostavam, né? Eles também não aprovavam a exploração econômica que era feita no seu território e a imposição de hábitos, né, europeus que eram impostos pela administração europeia do local que era dominado. Um exemplo de uma rebelião que ocorreu foi a rebelião Axante. A rebelião Axante ocorreu na chamada Costa do Ouro, na atual Gana, e foi uma região dominada pela Grã-Bretanha, né? E foi justamente porque a Grã-Bretanha queria colocar líderes apontados por eles, e eles tinham todo um processo de votação para escolher, né, de uma cultura quem ia ser seu líder, e daí eles se revoltaram, fizeram uma rebelião, lutaram contra os britânicos, mas foram derrotados, certo? Vejam que inicialmente, não acho que deu para vocês verem naquele primeiro slide, que não chega todos os países, né, que industrializados, todos os países europeus para dominar a África. Eles vão aos poucos. E isso vai começar a gerar conflito. Para não ter conflito, eles dividirem, certo? E evitar esses conflitos entre eles, eles fizeram a Conferência de Berlim, certo? Justamente para evitar aí essa guerra entre essas potências na divisão do território africano. A Conferência de Berlim ocorreu na Alemanha, né, em fevereiro de 1885, e tinha o objetivo de combinar regras para a livre navegação e o comércio nas bacias dos rios Congo e Níger. Né? A ocupação do território africano ele só seria possível com a comunicação, né, que as demais nações mantivessem a ordem e os direitos de comércio e trânsito. Então, essa conferência de Berlim, ela foi feita para que houvesse uma comunicação entre as nações dominadoras, né, lá no continente africano, não é? Para quê? Para poder proteger os missionários e os exploradores europeus. Nessa conferência de Berlim também se reconheceu o Estado Livre do Congo como propriedade do rei Leopoldo II da Bélgica, né? A Bélgica, o rei Leopoldo, ele dominou o Congo, né? Quem já assistiu aquele filme Tarzan, era um filme que nós assistiríamos. O filme Tarzan, ele fala, né? Ele é ambientado nesse período aí do imperialismo, e Tarzan, ele está no Congo, não é? Ele na floresta do Congo, e aquela região é dominada por Leopoldo II, não é? Que era o rei da Bélgica. Então, a partilha da África, ela não se deu na Conferência de Berlim, mas anos depois, né, houve a conferência, mas essa divisão vai ocorrer anos depois, certo? E entre 1885 e 1907, foram feitos mais de 249 acordos nessa questão da divisão aí sobre o território africano, certo? Bom, a Ásia, né? A Ásia também ela foi uma região que foi dominada, né, entre os países mais ricos e poderosos da época. Vejam aí, vocês podem ver aí no mapinha os países que dominaram, né? Então, olha, o Japão dominou a região da Coreia, o Reino Unido, a Índia, né? A França aqui, a região da Indochina. Então, a Ásia também sofreu com as ações imperialistas. Os britânicos, né, a Inglaterra dominou, né, a Índia e acabou gerando muito conflito lá na Índia. Qual era o interesse? Inicialmente era um interesse comercial. Os britânicos já tinham um certo contato
com os indianos e britânicos já tinham um certo contato. Por quê? Porque os britânicos compravam tecidos dos indianos. Só que aí os ingleses se apossam e começam a vender, a passar a vender tecidos ingleses para a Índia, ou seja, Inglaterra comprava da Índia e agora, nesse processo de dominação, a Inglaterra leva tecidos para vender na Índia, certo? Isso faz com que as tecelagens indianas elas vão à falência, a Índia, né, passa a produzir algodão para as fábricas inglesas e deixa de produzir alimentos, né, para o povo indiano. Isso vai gerar muita fome, muita pobreza na Índia, e isso, né, devido a essa pobreza e à fome, vai gerar uma revolta chamada de revolta dos cipayos, né? Os ingleses é que vencem aí nessa revolta, porque os ingleses eram bem armados, estavam com metralhadoras e canhões, e a Índia não, né? E a Inglaterra assume o governo da Índia através de um vice-rei, e a rainha Vitória, que era a rainha na Inglaterra no momento, ela, além de rainha na Inglaterra, ela é proclamada imperatriz na Índia, né? Então, vejam que esse processo de dominação, ele começa aos poucos e esses países europeus dominam, de fato, essa região. Os britânicos também dominaram a China, né? Até o século III, a China ela era autossuficiente. E os comerciantes europeus tinham interesse na porcelana e na seda chinesa. Eles, então, começam a fazer esse comércio da porcelana e da seda chinesa, e esse comércio, né, entre europeus e chineses favorecia aos chineses. Só que aí esse quadro se inverte, né? Com o imperialismo, o comércio agora passa a ser favorável aos europeus, né? Como é que vai ser favorável aos europeus? Os britânicos chegam, começam de boa lá, dominando a China, só que aí na China era comum lá o uso do ópio. O ópio é uma droga que ela causa dependência. E os britânicos começam a vender o ópio e as pessoas vão ficar muito dependentes, né? E passam a comprar essa droga, né, aos britânicos. O governo chinês vai contra, né, a rainha Vitória, implora para que ela pare de vender mais ópio ao povo chinês, só que a rainha não responde, daí os chineses pegam e lançam mais de 1.400 toneladas de ópio dos navios ingleses, e a rainha Vitória ordena um bombardeio nas cidades chinesas, né? Entre esses conflitos chineses e ingleses por causa do ópio, os ingleses venceram, né? Em 1842 foi assinado o Tratado de Nanquim entre a Grã-Bretanha e a China, onde estabelecia a abertura de 5 portos na China para o comércio livre dos ingleses, indenização de 21 milhões de dólares, né, aos ingleses, o controle de Hong Kong pelos ingleses e o direito dos britânicos serem julgados por suas próprias leis, ou seja, os britânicos que estavam lá na China tinham que ser julgados pelas leis britânicas, né? Então vejam que a Inglaterra ela vai ficar rica, e a região onde ela mais vai dominar é a Índia e a China, certo? Bom, diante agora desse contexto, né, eu coloquei para vocês aí a atividade 2. A atividade 2 vai falar mais sobre essa questão de dominação, certo? As regiões que foram dominadas pelos países imperialistas e as resistências, quase não sai, que ocorreram, certo? Bom, agora, né, vou mostrar para vocês aqui a atividade 2, né, aqui é com relação ao mapinha, tem também na apostila de vocês, então a apostila vai ajudar vocês a responderem
aqui sobre a Conferência de Berlim, onde tem lá a Conferência de Berlim. Vocês vão lá ler, que vocês vão conseguir responder, tá tudo bem fácil. Aqui para vocês indicar qual movimento de resistência se refere. Se for rebelião achante, vocês colocam A, se for Guerra dos Boxes, vocês colocam B. No livro, na apostila, tem aí os dois, certo? Aqui também questão de marcar, para marcar na alternativa correta, e aqui sobre as revoltas, não é, anti-imperialistas que ocorreram na África e na Ásia. Vocês vão colocar aqui a data, os países envolvidos, por que ocorreu e a consequência. Qualquer dúvida que tiverem, podem estar perguntando aí à professora, eu estou disponível para ajudá-los, certo? Um forte abraço, espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a Revolução Industrial e o imperialismo. Tchau, tchau e até a próxima aula.